Boa noite, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Márcia, você sabe que muita gente tem a acupuntura, muitas vezes até, como a última solução, porque parece que a acupuntura dá aquela levantada, né, onde a gente não consegue achar mais solução. É verdade. É mais ou menos por aí, Márcia? Então, a acupuntura no Ocidente, ela entra como um tratamento complementar ou coadjuvante. Agora, nós precisamos lembrar que a verdadeira medicina oriental, ela basicamente ela é preventiva. O ideal é não deixar o paciente adoecer e sim manter a saúde. Essa é a grande filosofia da medicina oriental. Mas realmente a acupuntura no Ocidente, ela entrou como uma alternativa de tratamento. Tá. Quer dizer, na verdade, ela é considerada, então, uma medicina alternativa. Então, em alguns estágios da doença, sim. Por exemplo, quando nós temos já um órgão comprometido ou a estrutura comprometida, por exemplo, no caso de uma artrose ou no caso de um câncer, é muito óbvio que a acupuntura, ela nada vai mais ser do que uma coadjuvante. Nós não vamos substituir a cirurgia ou uma quimioterapia, uma radioterapia pelo tratamento de acupuntura. No entanto, ela é muito eficaz em todos os tratamentos alternativos, ou seja, diminuir náusea e vômitos da quimioterapia, diminuir a dor da artrose, nós somos muito eficazes nisso. Agora, claro, num nível anterior ao degenerativo, que se chama nível inflamatório, no qual a maioria das vezes nós temos a doença não instalada ainda, a acupuntura age muito bem, em 70% a 80% dos casos. Então, ela entra como um tratamento alternativo para o uso de medicamentos, inclusive, né? Você sabe que uma vez eu estava em Barretos com um pessoal de uma gravadora. Sim. E o diretor da gravadora, eu vi isso, né, no quarto dele, ele estava travado. Sim. Ele não conseguia se mexer. Sim. E chamaram um acupunturista, ele foi lá, colocou que sai uma fumacinha, não é? Sim, moxa. Eu não sei os nomes, gente, Sim. mas é muito interessante. E parecia uma mágica. Ele disse que é como se tivesse tirado as dores com a mão. Então, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, nossa telespectadora, qual que é a origem e para que serve exatamente a acupuntura? Em quais casos? Então, a acupuntura, ela faz parte do rol da medicina tradicional chinesa, né, que também engloba alimentação, uso de ervas, a massagem, a meditação, né? Então, ela faz parte de um rol de procedimentos, né, da medicina tradicional chinesa. E a acupuntura nada mais é do que o ato de inserir agulhas em determinadas regiões do corpo, que são chamados pontos de acupuntura, e que cada um tem ou uma ação local ou uma ação sistêmica, né? Então, existem, pela teoria, existem meridianos que percorrem ao longo do corpo, e cada um está relacionado a um órgão interno, né? Então, existem pontos relacionados ao pulmão, ao fígado, ao baço, ao estômago, né? E que pela filosofia da medicina chinesa, nós vamos tratando esses desequilíbrios ou essas desarmonias. Agora, existe também a maneira ocidental da gente explicar a acupuntura, o funcionamento da acupuntura, que nada mais é que o estímulo do nervo em si, né? Então, nós temos, frente à inserção da agulha, nós temos uma despolarização da membrana, nós temos também a condução do estímulo elétrico, e isso tem o efeito desejado, tanto localmente quanto à distância. Então, para que a gente também tenha o efeito da acupuntura, a gente precisa do nervo intacto. Então, pacientes que têm secção de medula, por exemplo, a gente só tem uma ação mais local, né? O reflexo que sobe para o sistema nervoso central, ele está interrompido. Entendi. Tá? Olha, quero que você participe da conversa comigo aqui com a Márcia sobre a acupuntura. Mande sua pergunta, olha, está aparecendo aqui no vídeo o nosso WhatsApp, 11 São Paulo 950336870. O WhatsApp está aqui na minha mão, você faz as perguntas e eu faço a nossa convidada. Eu queria começar fazendo uma pergunta interessante, assim, que muitas pessoas que ficaram sabendo que você vinha no programa falaram, Fábio, você tem que fazer essa pergunta. Claro. A acupuntura dói? Então, a dor é algo sempre subjetivo, né? E cultural também. Então, o ocidental ele sente mais dor que o oriental. O oriental ele é mais tolerante à dor, até por questões culturais. Vou citar um exemplo recente que até pouco tempo atrás, nos consultórios de acupuntura, né, o pessoal odiava o uso das ventosas, porque deixava aquela marca roxa, porque doía, fazia aquela pressão de sucção. Depois que apareceu um atleta famoso, né, com aquelas marcas da ventosa, todo mundo achou lindo e ninguém mais sentiu dor.
É o nadador lá, O né? nadador, o Phelps. Eu esqueci o nome dele. Top, não é? Que apareceu com as ventosas. Sim. Aquilo é um tipo de acupuntura, Márcia? Ele faz parte do rol de procedimentos associados técnicas afins à acupuntura. Tá, mas a ok. acupuntura em si utiliza agulhas somente. É a famosa mesmo, aquela de Agulhinha. agulhas, né? Isso. E aquelas de pedrinhas que se colocam Na orelha. Na orelha. Então, podem ser usadas pedrinhas Sementes, ou né? sementinhas de mostarda, exatamente. Que elas são colocadas em pontos estratégicos, né, bem definidos no pavilhão auricular e que tenha correspondência. Então, nós temos o ponto do pulmão, o ponto do joelho, o ponto da coluna e que isso, colocando, né, em permanência, acaba estimulando mais tempo, mesmo o paciente em casa. Então, a gente não depende somente da sessão de acupuntura. Entendi. Tem uma delas que é mais eficaz ou não? Depende de que público nós estamos falando. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de pacientes ou mais idosos ou crianças, no qual a gente não pode colocar um número exagerado de agulhas, a gente acaba lançando mão de outros procedimentos, tipo a mochabustão, que é aquela fumacinha que você estava mencionando, ou até o uso da auriculoterapia. São ferramentas úteis para nós, médicos acupunturistas. Entendi. Quer dizer, a pessoa que tem medo de agulha pode fazer também os outros métodos. Pode, com a ressalva de que, quando a gente precisa realmente do estímulo da agulha de acupuntura, nada substitui. Tá. Então, talvez a pergunta seja, será que eu aguento uma sessão de acupuntura? Tá. Né? E o Pode ser. ocidental também, ele associa muito a agulha de acupuntura com a agulha de injeção, com a agulha da vacina. E, na verdade, não. Ela tem o diâmetro de um fio de cabelo. Ela é muito bem fininha, né? Por Sim. isso que não dói. Por isso que não dói. Tá. E nós, no nosso ambulatório, nós tratamos os recém-nascidos. Tá. Então, não é possível que o indivíduo adulto, né? A gente trata recém-nascidos, crianças, adolescentes. Tenha tanto medo. Pavor assim. Tem um pessoal que estava fazendo uma pergunta aqui para mim. Eu vou repassar para você já pelo nosso WhatsApp. Boa noite, Fábio, mais uma vez. Parabéns pelo ótimo programa. Pergunte para a Márcia se a acupuntura auxilia quem tem artrose. Sim. Então, frente a esse diagnóstico de artrose, nós precisamos estabelecer se esse paciente ele precisa ou não de cirurgia, Tá. né? Agora, certamente, a acupuntura ela não vai fazer às vezes da cirurgia, mas ela pode auxiliar e muito no alívio das dores e na limitação causada pela artrose. É muito comum no nosso serviço, que é um serviço de pronto-socorro de acupuntura, né, um pronto atendimento de acupuntura, os pacientes com artrose, que estão aguardando muitas vezes a cirurgia na fila de espera, eles acabam indo para o pronto-socorro de acupuntura, acabam sendo tratados e melhora a dor e a limitação de movimento imediatamente. Agora, a acupuntura é bom a gente esclarecer que é um método absolutamente seguro, não é? Desde que seja feito por um profissional médico devidamente habilitado e que algumas normas de segurança sejam respeitadas, como, por exemplo, agulhas devem ser totalmente descartáveis, ou seja, utilizada naquele paciente e depois descartada, né? E o conhecimento do local de inserção dos pontos, né, de acupuntura, domínio de técnica e alguns locais do corpo são mais propensos a lesões. Por exemplo, aqui no tórax, que a gente pode perfurar o pulmão da pessoa, lesões em regiões de vasos, por exemplo, jamais colocar em cima de varizes, né? Ou às vezes causar até uma neurite, né? Que é uma inflamação no nervo pela agulha de acupuntura, tá? Entendi. Então, é um procedimento seguro desde que sejam respeitados. Como que a gente sabe que, por exemplo, o profissional é qualificado para isso? Então, atualmente, os profissionais que são capacitados e habilitados para realizar a acupuntura são os médicos, os dentistas e os veterinários, tá? Com a devida capacitação, né? Quer dizer, eles têm essa capacitação. Sim. Como um curso extracurricular? Sim, ou como um curso de extensão, de especialização, Tá. ou a residência médica, no caso dos médicos. Ok. Olha só, a próxima pergunta vem aqui de Nova Iguaçu. Aqui é bom, né? Nós estamos em São Paulo, é longe. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Fala assim, Fábio, boa noite. Eu preciso saber da Márcia se eu posso fazer esse tratamento de acupuntura para tratar. Eu vou ver se eu falo correto isso aqui. É eritema nodoso, Sim, é isso mesmo? Sim. A gente precisa avaliar, ela
pode trazer os exames, né, para a gente dar uma avaliada, para ver qual é o comprometimento, né, da doença. Sempre nós procedemos assim, por isso que a gente pede para que seja feito por um profissional médico, né, para que ele indique, por exemplo, numa crise, a acupuntura não pode não ser a melhor solução, né? Então, o profissional médico, ele vai avaliar o caso, como a paciente está e indicar ou não, mas certamente a acupuntura pode ajudar na progressão, ou na verdade na regressão da doença dela. Entendi. Olha, tem a pergunta que está chegando agora é sobre inflamação no ouvido. A pessoa está perguntando o seguinte, ela está pensando em fazer acupuntura porque está com inflamação no ouvido e ela já disse que já tomou antibiótico e corticoide, mas nada adiantou. É a Beth aqui de São Paulo, capital. Ela pode fazer? Então, desde que realmente esteja constatado por um exame clínico, né, que ela não tenha uma infecção no ouvido, que precise de antibiótico e que muitas vezes pode ser refratária, porque o ouvido é um local um pouco mais difícil do antibiótico ter a sua ação. Entendi. Desde que seja descartado isso, realmente a acupuntura ela age muito diminuindo as secreções. Inclusive, nós temos uma experiência no nosso ambulatório de pediatria, no qual os pacientes que têm síndrome de Down, por exemplo, eles são muito secretores, eles produzem bastante catarro e muito comumente eles têm infecção de ouvido, né? E a acupuntura acaba ajudando bastante nesses casos. Entendi. Olha, a pergunta agora é muito interessante, acho que muita gente também gostaria de fazê-la, é do Marcos, de Belo Horizonte. Um beijo para vocês aí em BH. Ele está perguntando se a acupuntura pode ajudar nos casos de ansiedade. Ah, totalmente, né? Pode. Pode sim. Claro que a gente tem que avaliar qual é o componente emocional, por que esse indivíduo está ansioso, porque sempre tem um componente emocional associado. Tá. E aí existe a técnica também do Ki mental, que é uma técnica desenvolvida pela gente, né, pelo professor Isao Yamamura no nosso serviço, que a gente acaba utilizando. Agora, sem dúvida nenhuma, a acupuntura, ela tem uma ação nos estados emocionais bastante importante, tanto ansiedade como depressão, nos estados de tristeza, nos estados mais preocupados, de raiva. Depressão também é? Depressão também, Poxa. porque a acupuntura, ela consegue alterar a dinâmica dos neurotransmissores, Tá. né, que na verdade estão faltando no caso da depressão. Eu acho que você não sabia dessa, hein? Está sabendo pela primeira vez pelo Tribuna que a acupuntura ajuda na depressão. Anote no seu caderninho. Você viu primeiro aqui. Agora, Márcia, uma pergunta que está chegando do Gaspar, lá de Porto União, Santa Catarina. Também é interessante. Ele pergunta se a acupuntura ajuda para bloqueio facial. Acredito que ele está falando de paralisação facial, não é? Da paralisia facial? Isso. Sim. Nós temos uma ampla experiência no uso de acupuntura e de eletroacupuntura, que seria o estímulo elétrico por meio das agulhas de acupuntura para o tratamento de paralisia facial. Isso já está muito consagrado, né, no meio médico da acupuntura e claro que quanto mais precoce o paciente for procurar o serviço, a chance de reversão é muito maior. Mas mesmo assim, pacientes de longa data, de 10, 15 anos com paralisia facial, a gente consegue melhorar bastante a questão da mímica facial. Em alguns casos consegue se recuperar totalmente? Sim, quanto mais precoce for a intervenção, quanto mais cedo ele começar a fazer acupuntura, é melhor. Por exemplo, da mesma forma o AVC. Nós também conseguimos ajudar e muito na recuperação das sequelas do AVC. Claro que tem que avaliar a extensão, né, do AVC, sim. Mas quanto mais precoce puder ser essa intervenção da acupuntura, maior a chance de recuperação. Joia. Também não sabia essa. Pois é. Olha, boa noite, Fábio e Márcia. Eu adoro o programa, não perco por nada desse mundo. Estou tendo, ultimamente, Márcia, dores fortes no pescoço, ombro e coluna. Eu troquei o travesseiro achando que ia melhorar, mas ainda continua. Eu gostaria de saber se, nesse caso, é recomendado eu fazer a acupuntura. Quem pergunta é a Cleide. Sim, no caso da Cleide, assim como milhares de brasileiros, o campeão de audiência de procura no serviço médico, especialmente o de emergência, são as dores do sistema musculoesquelético, né? Então, a dor na coluna, no ombro, no joelho, no cotovelo, eles sempre acabam procurando o serviço por causa disso. Agora, nós temos que descartar algo mais grave que esteja ocasionando essa dor. Às vezes, ela pode estar fazendo uma artrose, pode estar fazendo uma hérnia. Então, nós precisamos examiná-la
precisa, às vezes, pedir alguns exames subsidiários para que a gente se certifique de que a acupuntura é o tratamento mais indicado na condição dela. Se for algo apenas muscular ou apenas de tendinoso, ok, a acupuntura trata imediatamente. Agora, precisamos descartar que não seja algo mais grave. Então, essa é a recomendação, que sempre o médico indique se a acupuntura é a melhor opção naquele caso. Por quê? Pode ser que ela não tenha nada, pode ser algo muscular, mas pode ser um tumor, por exemplo. Claro, não é sim. o caso da Cleide, por favor. Tá. Mas a gente precisa descartar que seja algo mais grave. E quem pode fazer esse diagnóstico é o médico. Já que falamos da região facial, Sim. no caso, por exemplo, de estética, Sim. pode ser utilizado também a acupuntura? Sim, nós em temos quais casos? Sim, nós temos um ambulatório específico de acupuntura e medicina estética no nosso serviço, Tá. já há quase 12 anos. Existem protocolos para rugas faciais, para ptoses, quando a pálpebra fica caída, a estética corporal. Então, a acupuntura ela pode ser utilizada para melhorar a celulite, flacidez, diminuição do culote, a mama caída. Né? Então, existem as cicatrizes de queloide que acabam se formando, cicatrizes de cesárea, que a mulher fica, né, com a cicatriz de queloide. Isso está muito bem estabelecido também no nosso serviço. Que coisa, não? Quando ficar mais com ruguinhas, vou lá procurar Pode você. ir. Olha, uma pergunta que está chegando aqui de São Paulo, do Antônio Ferreira. Ele pergunta sobre a fibromialgia, se também é indicado nesse caso. Sim, nós temos também bons, excelentes resultados nos pacientes de fibromialgia e, novamente, nós temos que fazer o diagnóstico correto porque existem algumas outras condições que acabam se confundindo. Hoje, como a fibromialgia está na moda, né, entre aspas, então todo mundo tem fibromialgia, eu acho que tem fibromialgia. E, bem da verdade, não é isso. Nós temos que descartar qualquer outra doença reumatológica que tenha um sintoma parecido. Então, não é apenas porque você sente dor em algumas regiões do corpo que você tem fibromialgia. Tá? Ok. Ó, tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Sobre a menopausa. A Débora de Minas Gerais está perguntando se a acupuntura ajuda nos sintomas da menopausa. Ajuda bastante também. Também? Também ajuda bastante. Poxa vida, a acupuntura é bom para tudo então, né, Márcia? Sim, para quase tudo. Para quase tudo? Para quase tudo, com certeza. Nas doenças da mulher, a acupuntura ela age nos ciclos menstruais, naquelas famosas cólicas, na TPM, tem ação também no campo da obstetrícia. A gente ajuda na indução do trabalho de parto. Quando o feto, né, quando o bebê não está virado, a gente consegue ajudar a ele virar para encaixar na posição correta do parto. Nós conseguimos melhorar também a produção de leite quando o bebê nasce. Nós fazemos acupuntura nos recém-nascidos, prevenindo o adoecimento deles. Isso foi um trabalho, inclusive premiado, que nós fizemos no UTI neonatal, né, em recém-nascidos prematuros de alto risco, né, que nós diminuímos a possibilidade de infecção deles. Na menopausa também não seria diferente, né? Claro que sempre o ideal é, quando a mulher entrar na menopausa, para já ela nem ter o sintoma, o ideal é que ela já venha fazendo o tratamento por acupuntura. Tá, ok. Tá? Queria agradecer muito Márcia Lika Yamamura, acupunturista, pediatra, pela sua presença encantadora aqui no nosso Tribuna dessa noite. Obrigada. Olha, está aparecendo aqui no vídeo os contatos aqui, olha, www.center-ao.com.br. É de lá. Sim, tanto o Eixo Central quanto o canal Acupuntura são dois sites que vocês podem acessar o conteúdo da acupuntura. Existem várias matérias, sim, todas as informações, para que a acupuntura serve, o que ela ainda não é indicada. Nós temos uma variedade de informações para o público no canal Acupuntura também. Joia. Márcia, muito obrigado, viu, por ter obrigada. vindo aqui no nosso Tribuna, viu? Muito obrigado mesmo. Um prazer recebê-la e conversar com você.